Quanto que você precisa investir por mês para alcançar o seu objetivo de R$ 100.000 durante 5 anos? Nesse vídeo eu vou mostrar, vou fazer algumas simulações com diferentes taxas de juros para você entender o cálculo, entender como funcionam os juros compostos, o rendimento ao longo do tempo. E aí você deve fazer isso de acordo com o período que você precisa, o valor que você tem aportado. Você pode entrar em calculadoras de investimento dentro do site granainvestimentos.com.br. Você tem uma calculadora do Calcule Invest, você consegue fazer todas as simulações. Nós vamos fazer algumas aqui para você ter uma ideia mais ou menos do que precisaria ter investido. Então, quanto investir por mês para alcançar 100 mil em 5 anos? Então, nosso objetivo inicial, a base do nosso cálculo é R$ 100.000 em 5 anos, ou seja, 60 meses que você vai guardar esse dinheiro. E nós vamos calcular em 3 cenários de rentabilidade. Eu coloquei aqui um cenário conservador de 12%, um intermediário de 12% e um pouco mais agressivo de 16%. Lembrando que quanto maior o rendimento, mais risco é a probabilidade de você ter, consequentemente, a dificuldade de conseguir esse valor. Então, eu acredito que uma conta mais ou menos aqui nos 8% é bastante conservadora, até porque a nossa taxa Selic, que atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, está em 15%, mas ela não vai se manter em 15% ao longo do tempo. Ela vai cair para 12%, depois para 10%, 8%, há momentos que ela oscila para mais ou para menos, e mesmo na renda variável, dificilmente você consegue um rendimento estável ao longo do tempo. Você consegue, através de dividendos, uma média ali de 6 a 8%, que é um cálculo que a gente dentro do mercado financeiro considera como um bom valor de rendimento. Então, se você tiver um rendimento de 8% ao ano, você tem 0,66 ao mês, 12% é 1% ao mês e 16% 1,33. Então vamos mostrar já algumas simulações aqui para ficar um pouco mais claro do quanto seria esse rendimento e o quanto que você precisaria aportar. Nessa primeira simulação de rentabilidade de 8% ao ano, que seria uma conservadora, você precisaria aportar R$ 1.380. É um valor relativamente baixo, eu sei que não enquadra para todo mundo, mas talvez você tenha uma meta de R$ 10.000, R$ 50.000, e aí você faz a proporção para chegar nesse valor. Aqui, nós chegaríamos ao longo desses 5 anos num valor final de R$ 100.000 e 663. Lógico que isso também vai variar, tem a questão dos impostos, aqui é só uma simulação. Você precisaria investir R$ 82.000 e 80 centavos. Os juros que você ganharia seria de 17.863 e um rendimento total de 21,57%. Porque você tem que pensar que no primeiro mês você vai ter 1.380, no segundo mês 2.600 e pouco, no terceiro mês 3.000, então você vai aumentando ao longo do tempo e esse rendimento ele vai somando. Ao total do período você teria um ganho geral de 21% sobre o seu valor aportado. Numa rentabilidade intermediária de 12%, você teria que aportar todos os meses R$ 1.250. Então, com 1.250 você conseguiria chegar aos R$ 100.000. Note que aqui o seu valor total investido ele já reduz. Você aportaria R$ 75.000 e teria juros compostos de 25.426, chegando também nos R$ 100.426, e o teu rendimento já seria maior, seria de 33,90%. Já na simulação mais agressiva, que obviamente é mais difícil você conseguir, mas dependendo do período e do teu conhecimento dentro dos investimentos, talvez seja possível, você teria que aportar 1.150 e aqui o seu total investido seria R$ 68.400 e os juros que você ganharia nesse período seria de R$ 32.393 com um rendimento de 47,63%. O que é interessante a gente observar? Quanto maior o rendimento, menor o seu valor aportado, porque ao longo do tempo, se vocês observarem aqui, ó, essa curva no início,
ela é muito próxima do valor que você tem aportado, do valor investido. Conforme o tempo vai passando, vai aumentando o seu rendimento. E a tendência é que essa curva aqui ela vai crescendo para cima. E aí, conforme mais tempo, 10 anos, 20 anos, você vai ter uma ação dos juros compostos muito maior. Pode ver que essa curva ela vai aumentando conforme os seus aportes vão, o tempo vai passando. Aqui é a mesma coisa. Então, em todos os cenários, conforme mais tempo você fica investido, mais rendimento você vai ter, porque é o seu rendimento somando com o seu rendimento. É isso que o juros composto faz. Então, aqui você precisa observar alguns pontos. O foco não deve ser só nos números. Eu apresentei alguns números aqui para a gente entender o que acontece ao longo do tempo, mas o mais importante é o caminho, é o que eu falo todos os vídeos, é a constância. Não adianta nada você assistir esse vídeo e falar, poxa, que legal, com R$ 1.000, 1.200 eu consigo chegar no valor que eu quero, e aí passar 6 meses você parar de aportar esse valor. Então você precisa ter constância, ter um planejamento, um direcionamento e seguir a risca, como se fosse um compromisso. Imagina que é um boleto e você precisa se pagar esse valor todos os meses. Isso aqui é outra questão bastante interessante. Não tente acelerar usando atalhos, não use atalhos. Esses atalhos que a gente encontra no mercado financeiro, para não dizer 100%, porque às vezes pode ter algum atalho, mas o atalho ele sempre vai ser baseado no conhecimento. Qualquer outro tipo de atalho que você encontre, seja alavancagem, opções, cripto, tudo que promete ou que há uma possibilidade de um ganho muito grande e um ganho muito rápido, ou seja, menor tempo e maior ganho, existe um risco muito grande. E esse risco você pode perder todo o seu patrimônio. Às vezes você está montando uma carteira, surgiu uma oportunidade que você acredita que é algo muito bom, você pega tudo que você tem aportado, coloca nisso e acaba perdendo o que você conquistou ao longo do tempo. Então é melhor ser conservador nesse ponto do que tentar tomar risco. Utilize um método SG, que é o método que a gente tem na Start Grana, que ele é baseado em objetivo, perfil, estratégia e o nosso método, que é a nossa balança Pocayoke, né, que seria o M, que é do nosso método Open. Então, o objetivo é o que você quer. Aqui a gente já tem esse objetivo traçado, chegar em R$ 100.000. O perfil bem definido, como que você vai agir, quais que vão ser as ações que você vai tomar dentro do mercado financeiro. Lembrando que, por mais que você seja agressivo, há momentos que o mercado exige um pouco mais de paciência, um pouco mais de cautela, você ser um pouco mais conservador. E há momentos que, mesmo que você seja conservador, o mercado está te dando uma baita oportunidade. Eu citei no início do vídeo a taxa Selic em 15%, então a gente tem que tomar um pouquinho mais de risco, mas de uma forma sempre muito controlada. A estratégia é uma trava da sua carteira para você não aportar muito valor em determinado ativo. Então a gente faz todo um desenho, define o que vai ficar em ativos perenes, pagadores de dividendos, ativos de crescimento, ativos de risco. E aí dentro dessas caixinhas, dessas categorias, a gente vai selecionando a quantidade de ações, a quantidade de ETF, de cripto. E aí definimos, delimitamos valores que a gente coloca para a gente não ficar com uma ação com R$ 30.000 e as outras tudo com 5.000, para a gente ter um equilíbrio, e esse equilíbrio tem que seguir uma ordem lógica dentro da sua carteira. E a balança Pocayoke, que é uma preservação de capital, é que a gente sempre deixa 50% em renda fixa, 50% em renda variável. Com isso, a gente sempre tem oportunidade para comprar renda variável, e a partir do momento que a nossa renda variável sobe, a gente realiza um pouco e a gente volta a equilibrar essa balança. Se você quer aprender mais, quer entender como funciona essa estratégia, como funciona essa metodologia, você pode clicar no primeiro link da descrição. Lá você vai ter as informações. Se ficar alguma dúvida, entra no WhatsApp, a gente tira as suas dúvidas para você entender como que funciona e para você conseguir montar a sua carteira de investimentos e dar esse pontapé aí para você conseguir a sua liberdade financeira. E montar uma carteira equilibrada e investir com consistência é o que faz você chegar lá. Então aqui a gente tem de novo a constância e o equilíbrio. O equilíbrio é o que eu acabei de explicar, é você não pegar
colocar tudo em renda fixa, tudo em renda variável, ou compra tudo num único ativo. Ah, eu vi que Petrobras vai subir porque eu acredito nesse governo. E aí você compra 90% do seu patrimônio em Petrobras e aí acontece alguma coisa lá dentro, você perde dinheiro. Ou você acredita numa cripto nova, coloca 50% do teu patrimônio nessa cripto. A gente tem algumas travas dentro da nossa estrutura de carteira que evita com que a gente faça isso. Lógico que você precisa seguir o que foi definido. Se você definir e ao longo do tempo você não seguir essa estratégia, também de nada vai adiantar. Por isso que a gente precisa de consistência para conseguir fazer o que foi planejado e programado. É isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like aqui no vídeo, compartilhe com quem você ama. Até o próximo, tchau!